Começamos esta ministração e vamos falar nesse tempo sobre as formas de louvor e adoração no meio do culto a Deus. Algumas formas, algumas manifestações de louvor e adoração que compõem o culto ao Senhor. Compõem o culto individual e compõem o culto coletivo, o culto congregacional. E nós que somos levitas, quantos aqui são levitas? Você sabe o que é ser levita? Ser servo. Levita não é o que toca, levita é o que serve. Então, essa cultura impregnada no nosso meio, e com certeza espalhada pelo próprio inimigo, de que levita é o músico é uma classe especial, o músico ele tem uma importância assim maravilhosa. É mentira. Quando nós vemos os 38 mil levitas lá em Crônicas, nós vemos que o Senhor vai separando um por um, e sobram 8 mil. Dos 8 mil, 4 mil eram porteiros. E por último, eles separam os 4 mil últimos levitas, que eram os músicos. Então, se nós quisermos usar essa ilustração, nós podemos dizer: os músicos vêm depois dos porteiros. Então, quando tiver um músico muito exaltadinho na sua igreja, você diga: olha, músico é depois dos porteiros. É claro que a Bíblia não está ensinando uma escala de importância ou uma ordem de uma hierarquia de forma alguma. Deus não está dizendo que os porteiros são a ralé e depois da ralé vem os músicos. Nem está dizendo que os músicos são a ralé. Não. Mas Deus está mostrando que dos 38 mil levitas, a maioria atuava com outros talentos. Deus está mostrando que não há privilégio nenhum em ser músico, em cantar, em tocar. Deus está mostrando que na verdade todos devem ser servos. E o talento de quem toca e canta é tão importante quanto o talento desse irmão que veio aqui agora e limpou o chão, serviu. Ou do irmão que carregou, ou do irmão que mexeu na transparência. Ou dos irmãos que nem aparecem, que trabalham em lugares que ninguém vai vê-los. São levitas do Senhor. E nesse congresso, nesta reunião, nós precisamos entender que, apesar de estarmos lidando, em particular, com a área da música, nós não somos um ministério à parte. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde todos têm talentos de Deus que foram dados para servi-lo. E importa é como nós vamos servir ao Senhor, e não o talento que temos. Vamos ler então Mateus 9. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Leia o 38 também. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um texto que Jesus declara abertamente. Ele estava percorrendo por todos os lugares, ele estava percorrendo por todas as igrejas. Ele foi em Brasília, ele foi em Belo Horizonte, ele foi na Sara Nossa Terra, ele foi na Manancial, ele foi na Ebenezer, ele foi na primeira, na segunda igreja, na terceira, na quinta, ele foi na última igreja. Ele foi em todas as igrejas, percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando o evangelho. Vendo as multidões, ele tinha compaixão delas. Tendo compaixão delas, porque estavam sempre cansadas e abatidas. Jesus olhava para as igrejas, ele entrava naquelas igrejas lá de Brasília, lá de Belo Horizonte, e ele entrava e via aquela festa, uma banda, um som maravilhoso, ele via tudo bonito, mas ele olhava as pessoas saindo e indo para casa, cansadas e abatidas. Ele viu um monte de gente bonita, um monte de gente assim, cheia de talentos e pulando e gritando e fazendo mil coisas, mas ele via além. Ele via pessoas como ovelhas que não têm pastor.
É o que diz o versículo 35, 36. Ele via todo aquele alvoroço, todo aquele movimento, mas ele olhava além. Ontem o Cláudio disse: profeta é aquele que vê aquilo que ninguém está vendo. Não é fácil ser profeta, porque está todo mundo dizendo assim: que maravilha, que bênção. E o profeta assim: meu Deus, eu não estou vendo assim. A tendência do profeta é ficar complexado. Senhor, será que eu estou errado? Eu estou sempre vendo o que os outros não estão vendo. Jesus, como profeta, estava vendo o que os outros não estavam vendo. Estava todo mundo vendo: ó, que legal, Jesus curou, ó, vamos seguir, ó, um alvoroço. Mas Jesus olhava pessoas cansadas e abatidas. Jesus olhava aqueles músicos tocando no louvor, no grande congresso, naquele momento especial, ou com aquele preparativo todo. Jesus olhava para eles e Jesus não via só aquela festa. Jesus via filhas que estavam tendo relacionamento ruim com as mães. Jesus via rapazes que estavam tendo relacionamento ruim com seus pais. Jesus olhava e via gente na igreja cantando e dançando, mas que depois saía e ia para o motel. Jesus via tudo isso. Como ovelhas que não têm pastor. Tem até pastor nominalmente, mas não tem quem pastoreie. Jesus via isso. E nesse contexto, que não era diferente do contexto de hoje, o Senhor diz assim: meus discípulos, a seara é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para realizar, mas os ceifeiros são muito poucos. Os discípulos poderiam dizer assim: mas Jesus, o Senhor já viu a quantidade de bandas, de músicos, de talentos, de gravações que tem ali em Brasília, ali no Brasil? Jesus, eu acho que o Senhor está enganado, Jesus. Olha, está um alvoroço, está uma coisa, e congresso daqui, congresso dali, e está um movimento. Jesus respondeu aos discípulos: meus filhos, vocês têm que enxergar além. A seara é grande e são poucos trabalhadores. Não, Jesus, o Senhor não está entendendo. Nós estamos te dizendo que tem muitos. O Senhor que não entendeu. Todos aqueles lá, olha, está vendo aqueles bonitos estão saindo lá nos seus carrões, estão tocando, estão fazendo e curtindo e aproveitando. Aquilo é para Jesus, é para o Senhor. Jesus falando: não tem muitos trabalhadores. Discípulos, nós não temos muitos trabalhadores. Jesus, então nós não estamos entendendo o que o Senhor está falando, porque nós estamos vendo gente demais, está um alvoroço. Só ontem lá naquela igreja, lá tinha lá umas 5.000 pessoas. E Jesus continuava dizendo aos discípulos: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Músicos nós temos demais, cantores então nem se fala, temos demais. Mas o Senhor está dizendo que nós não temos muitos trabalhadores. E ele conclui esta passagem dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Oremos para que o Senhor envie servos para a sua seara. A palavra do Senhor é clara em nos dizer que levita são aqueles que servem, aptos a servir. Números 4, versículo 3. Levitas são aqueles aptos a servir. Levitas de verdade são aqueles que servem, são os servos. E Jesus disse que são poucos. Quem podia carregar a arca eram os levitas, os que servem. Quem pode trazer a presença do Senhor são os levitas e não os músicos. O músico pode trazer um movimento muito grande, uma música que agita, que contagia, uma música que mexe com as nossas emoções, que mexe com o nosso corpo, mas a presença de Deus somente os levitas podem trazer. Se você é um músico, se você é um cantor, se você trabalha nessa área, que você não seja apenas um músico, um cantor, mas que você seja, acima de tudo, um levita, um servo. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, alguém orou ao Senhor rogando por trabalhadores, e aqui estou eu. Aqui estou eu. Nós não podemos dizer que existe clero e leigo. Essa cultura, graças a Deus, está sendo exterminada no meio do corpo de Cristo. Veio lá de Roma.
um homem bonitão, com uma roupa sacerdotal, que até mesmo era permitido. Deus instituiu isso lá no Antigo Testamento. Uma roupa para o sacerdote linho fino. O diabo não quis tirar isso, ele sabia que ele não conseguia desfazer isso, então ele conseguiu deturpar isso. E agora vem um homem com uma roupa especial. Aqui no nosso caso é um terno. Andou de terno é pastor. Domingo de terno é pastor. A não ser que seja na Assembleia de Deus, que aí os irmãos usam mais terno. Mas olha lá, um pastor ali. É pastor? Não falei? A nossa indumentária é o terno. Mas o inimigo usou Roma, e através de Roma veio essa cultura do sacerdote. Aí vem um nome, padre, depois vem bispo, depois vem cardeal. Cardeal ele ainda não usa no meio evangélico, porque cardeal fica muito, muito explícito, né? Que é igual lá da católica. Mas bispo já tem bispo. E papa, vem aí o sujeito entra com uma roupa que todo mundo, você pode não conhecer o indivíduo, mas fala assim, meu Deus, entrou a sua santidade. E com isso, criou-se essa cultura de que aqueles que usam essa roupa especial são o clero, os especiais, os homens de Deus. E nós, de manguinha de camisa, de calça jeans, de tênis, nós somos os leigos. Nós somos as ovelhas, nós somos os leigos, nós somos membros. Para aqueles que se acham clero, nós não somos nada. Nós somos ajudadores, colaboradores. Os músicos, então, são um grupo de jovens lá, uma moçada aí, eles gostam de tocar, a gente deixa eles tocar antes do culto, eles tocam aí, faz o período de louvor, depois a gente entra. É verdade. E o diabo conseguiu uma coisa, que esses que ficam na liderança não investissem pesado naqueles que têm dons e talentos, mas que são chamados de leigos. Então paga-se um cachê, paga-se uma passagem, dá uma oferta grandiosa, é para aquele que veio, nós vamos receber agora o pastor fulano de tal, nós vamos receber agora, para aquele grandiosão, investe. Nós vamos mandar uma grande oferta, mas para aqueles servos do Deus Altíssimo, cheios de talentos que estão à nossa volta, esse clero não investiu nada. É verdade. E aí nós temos apenas um grupo de músicos na igreja. E o pastor não pode nem entregar a direção do culto para aquele grupo, porque aquele grupo não tem vida, não tem palavra, não tem unção. Por que não tem? Tem uma série de questões, mas em parte é porque nunca foi investido nele, pastoreando, discipulando, ensinando, investindo. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você não é leigo coisa nenhuma, você é um ministro do Deus Altíssimo. Nós vamos investir na sua vida. Por outro lado também, o que se acha leigo, se colocou na posição, não, isso é com o pastor que resolve, não, isso é o pastor orar e buscar, estudar, isso é o pastor que estuda, o pastor que ora, o pastor que busca, é ele que, não, eu só toco aqui, eu só venho aqui, não, irmão, eu só sou músico aqui, eu só toco aqui. Irmãos, nós vamos aqui para uma reunião de oração, não é meu ministério é tocar, intercessão, são aqueles irmãos lá de camisa azul, lá, ó. Eles andam com um negócio escrito aqui atrás, intercessão, eles que têm que orar lá. Então, irmãos, com isso o diabo conseguiu bloquear aqueles que têm talentos para servir a Jesus, de tal forma que não se preparassem, não recebessem investimento e também não se preparassem para ser servo mesmo. Agora eu vou te dizer uma coisa, independente de alguém ter investido em você, independente dessa cultura prevalecer ou não aonde você vive, você pode se levantar na presença de Deus e falar assim, Deus, eu serei um ministro teu, encha-me do teu poder e da tua palavra. Eu entendo que quero ser servo do Senhor, trabalhando para ti, Senhor.
E aí você paga o preço. Porque pouco importa se houve erro de alguém lá atrás, se houve erro da cultura, do meio, pouco importa. Importa que você, na presença do Senhor, o Senhor te mostra: filho, entra por aqui e deixa o resto para trás. Eu cuido de você. Se eu estivesse falando para os pastores, eu poderia começar a ministrar uma mudança na forma de lidar com os que eram chamados de leigos. Mas como nós aqui estamos um número maior de os chamados leigos, nós temos que tratar do nosso assunto. Nós, então, temos que nos levantar numa revolução santa e dizer: é no nome de Jesus que eu me levanto e vou me preparar na presença do Senhor para ser digno do talento que o Senhor colocou em mim e ser um instrumento de Deus para o fluir do Espírito Santo no meio da igreja. Até se levantar, nós temos muitos que se levantam: eu vou tocar, eu vou aprender, vou tocar, vou arrebentar, vou tocar igual fulano de tal, quero isso. E o povo prepara, ensaia, e busca, e aprende, compra vídeo, e compra, e assiste show, e faz isso, e olha isso, e vê CD, e investe nisso. Mas nesta manhã nós estamos falando de servos de Deus, de pessoas que estão entendendo a palavra do Senhor. Falou assim: é mesmo, Senhor? Tem poucos obreiros? Tem, filho. Então, peraí, Senhor, manda mais obreiros, e eu me coloco como o primeiro dessa fila. Começa a me usar. Ah, mas o pastor fulano e tal, ah, mas a minha igreja, aquela igreja tem isso. Assim, esquece o que tem à volta. Põe você na presença do Senhor. Senhor, encha-me do teu poder. Usa-me, eu serei esse. Eu serei esse instrumento do Senhor. E estou certo que antes de eu começar a fazer qualquer coisa, o Senhor precisa fazer uma obra na minha vida. Então faça, Senhor. E me levante como esse obreiro, não apenas um leigo, não apenas um músico tocando a igreja quando o pastor deixa, ou fazendo isso ou aquilo outro. Então a primeira coisa, irmão, é que nós precisamos ser servos. E meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: na hora que você e eu, como servos, começarmos a ser cheios do Espírito Santo, não tem estrutura, não tem religião, não tem nada que vai impedir o Espírito de Deus de colocar você na posição que Ele quer e te usar abundantemente. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Ah, mas a igreja não investe. Não tem nada disso. Se coloca nas mãos do Senhor para ser um servo, você vai ver Deus te colocando em posições de honra, em posições estratégicas para você ser um canal de bênçãos. E para começar a executar a obra do Senhor. Com quais talentos, Senhor? Com a sua guitarra. E aí você vai tocar a guitarra, não porque você está completando um arranjo na banda, mas porque você, como servo do Deus Altíssimo, sabe o que está fazendo, executando aqueles sons. Aí é um posicionamento seu. Um posicionamento seu. O Senhor, para a sua seara, para a sua obra, Ele tem um trabalho. Ele providenciou um trabalho. Ele providenciou algumas coisas que são recursos básicos, princípios, fundamentos. Primeiro, o sangue de Jesus. Não podemos falar de nada aqui, de ministério, de música, de arranjo, de banda, de grupo, de tocar, de cantar, sem falar do sangue de Jesus. Se tratamos das coisas como arte, se tratamos dos talentos como um produto ou um instrumento de valor em si mesmo, nós erramos. Se desassociamos os talentos, os ministérios do corpo, nós erramos. E não chegamos a lugar nenhum. Daqui a 50 anos nós estaremos aqui num congresso para tratar dos mesmos assuntos. Não vão aparecer assuntos novos. Os mesmos assuntos. Aí você vai chegar na igreja, vamos fazer uma reunião aqui do Ministério de Louvor e trata os mesmos assuntos, irmão. Quem aqui na reunião de Ministério de Louvor não trata de pontualidade? Eu descobri o que foi sua última reunião? Quem aqui não tratou na última reunião do volume do som daquele irmão? Aquele irmão só toca.
Eu estava numa igreja aqui em Brasília, e no meio do louvor, o irmão que estava lá, e o irmão da mesa lá não aumentava o som dele. E ele irritado e nervoso e tocando. Graças a Deus, isso nunca aconteceu na sua igreja. Você nunca precisou tratar disso na reunião de ministério na sua igreja. Não é verdade? Os problemas são os mesmos, irmão. E se nós quisermos só lidar com esses problemas, tentar resolver esses problemas, nós vamos mais anos e anos. Até o dia que você for assim, querem saber mais disso? Não, não aguento mais não. Passei do tempo já. Aí vem outros que vão pegar do mesmo jeito e vão... Mas se nós tratarmos desses assuntos no meio do corpo de Cristo, no propósito, na missão da igreja, começando pelo sangue de Jesus, as coisas serão diferentes. O Senhor providenciou o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus é o ponto inicial. O sangue foi derramado. Eu, como um levita, como um músico, como quem toca, como quem mexe na transparência, como quem organizo, como quem mexo nas caixas de som, faço qualquer coisa, eu tenho que fazer tudo entendendo, primeiro, Senhor, o sangue de Jesus está sobre mim. Estou fazendo porque o sangue de Jesus está sobre mim. Vou lá porque o sangue de Jesus está sobre mim. Vou cantar porque o sangue de Jesus está sobre mim. E se o sangue de Jesus for o motivo de tudo, então ele será exaltado. O inimigo não tem brecha e o Senhor começa a agir no nosso meio, na nossa vida. E o Senhor já preparou isso para nós. E nós, se queremos ser servos e não apenas músicos, precisamos viver o tempo inteiro a realidade do sangue de Jesus sobre nós. Primeiro, porque não há outro motivo senão Jesus. Não há outra razão senão o sacrifício de Jesus. Segundo, porque nós continuamos pecando, irmão. Em nós habita a carne que nos conduz ao pecado o tempo todo. Ou a nossa alma influenciada por 1001 sentimentos que nos conduz a pecar em todo o tempo. E se nós começarmos a viver só dessa forma, nós vamos parar tudo. Eu recebi um telefonema essa semana do irmão: olha, irmão, pastor, eu estou nesse pecado e eu estou ali e acho que eu vou ter que sair. Eu falei assim: irmão, se você tiver que sair, eu também tenho que sair. Porque se você pecou e o seu pecado for maior do que o sangue de Jesus, você tem que sair mesmo, e eu também vou ter que sair. Pecou, irmão, na hora, dobra o teu joelho, põe tua vida diante do seu Senhor, o teu sangue já está sobre mim, e quanto ao pecado, o teu sangue cobriu. Amém, Senhor. Pronto. Porque pecar, meu irmão, se você peca, eu também peco. Ou você acha que os pastores já são mais santos? Se não vivermos a realidade do sangue de Jesus todo dia, nós vamos vivendo em pecado. Mas se vivermos a realidade do sangue de Jesus todo dia, esse sangue nos cobre e nos purifica de todo pecado. E temos livre acesso à presença do Senhor. Quem já não teve que se reunir porque um da banda, um do ministério de louvor caiu em pecado? Eu não estou falando assim, adulterou, foi para um motel com a namorada, essas coisas que parecem mais grosseiras. Às vezes, as coisas bobas. A irritação com um, falta de relacionamento, atrito com o outro lá. Mas quando nós vivemos a realidade do sangue de Jesus, isso tudo é dissipado, irmão. E o Senhor já providenciou o sangue. Um levita de verdade tem que andar debaixo do sangue de Jesus todo o tempo. Eu preciso começar a minha reunião, o culto. Eu preciso buscar o Senhor em todo o tempo, sangue de Jesus sobre mim. Agradecendo pelo sangue, exaltando a Jesus pelo seu sangue, anunciando o sangue do Senhor. E o inimigo, ele odeia isso, porque o sangue o espanta. Por isso Deus disse a Moisés: manda os meus filhos passarem o sangue no umbral da porta, porque quando o anjo da morte vier, ele não entrará.
quando o anjo da morte ou qualquer outro anjo, quando espíritos malignos vêm à volta e vê o sangue sobre você, passa longe, meu irmão. Isso não depende do teu pastor incentivar você. Isso não depende do clero investir nos leigos. Deixa para lá o clero. Deixa para lá aquilo ou aquela outra situação. Vai para debaixo do sangue de Jesus. Senhor, eu quero viver o sangue do Senhor todo o tempo na minha vida. O sangue, quero anunciar. Esse nome, essa palavra tem que estar na minha boca o tempo inteiro, continuamente. O sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. O sangue de Jesus está sobre mim. Segundo, a palavra de Deus. Jesus propiciou o sacrifício através da sua própria vida, derramou o seu sangue. E esse é o ponto inicial de tudo. Mas o Senhor, depois do sangue de Jesus, providenciou a sua palavra. Irmão, pode ser que você ache um nenê lindo. Você vai achar um bebê lindo. Que coisa linda, nasceu o bebê. Eu tenho 3 filhos. Que coisa linda quando eles nascem. Aquele neném bonito. Preparou lá o bercinho, todo cheio de bordado, todo aquele quarto, a luz tênue, aquela coisa bonita, aquele cheirinho gostoso de pompom. Você entra no quarto e vê aquele neném lindo, você derrete. Coisa linda um bebê. Mas você quer ver ele ficar feio, horrível? É se passar 5 anos e ele continuar bebê. Você entra naquele quarto. Quantos anos já tem? 8 anos. E está assim ainda? Está. Oh, meu Deus. Estragou tudo. Porque você sabe que vai estar acontecendo uma doença. E essa doença vai levá-lo à morte. Você e eu nascemos por causa do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, nascemos de novo. Mas se nós continuarmos bebês, irmão, é uma doença e vamos morrendo. Para que eu e você não continuemos raquíticos, bebês pequenininhos, com 15 anos de idade, nós precisamos nos alimentar. E só há uma fonte de alimento, a palavra de Deus. Um músico que não busca a palavra de Deus é um neném raquítico, doente. Toca maravilhosamente bem. Igual uma vez eu vi uns músicos que vieram lá do Rio, em Belo Horizonte, e o irmão sabia que eu tocava teclado na igreja, e ele fazia malabarismo, ele era virtuoso mesmo, o sujeito, ele e fazia e olhava para mim, para ver se eu estava vendo toda a performance dele. Um músico como esse, virtuosíssimo, que toca de cabeça para baixo, que toca grudado na parede, que faz isso e faz aquilo, que aquilo que o Abraham Laboriel já fez, ele já fez em 2 velocidades a mais. E rapaz, ele ainda sai, porque não, é para a glória de Jesus. Esse músico maravilhosíssimo que todo mundo aclama, se não vive a palavra, é um neném doente. Nasceu. Se eu e você não gastarmos tempo na palavra, gastar tempo com a palavra, estudar, começar a ler livros, parar para estudar, abrir sua Bíblia, alguém abrir sua Bíblia está marcada, tem estudos bíblicos, tem anotações, tem experiências. Não é aquela Bíblia, 5 anos depois tem folha grudada, já viu ainda? 5 anos depois tem folha grudada. Eu estou olhando, pensando aqui no Ismael. Ismael está com a Bíblia nova ali. As folhas estão todas grudadas. Daqui a um tempo eu vou passar lá e vou ver como é que está. Se tiver folha grudada, o negócio está feio. Músico que gasta tempo meditando na palavra. Músico que recebe revelação de Deus na palavra. Músico que pode chegar assim: vem cá, irmão, fala o que Deus está falando com você essa semana. Essa semana eu estava meditando em tal texto e Deus falou isso comigo.
Ah, irmão, quando nós começarmos a ver músicos assim, o fluir de Deus vai ser sobrenatural, vai ser impactante, vai ser algo como nunca vimos. Porque aí nós estaremos crescendo. Segunda coisa que Deus já providenciou para nós, palavra. A palavra de Deus. Terceira coisa, a comunhão do corpo. O Senhor preparou o sangue de Jesus, o Senhor Deus preparou a palavra que nos alimenta, e o Senhor Deus preparou um corpo para termos comunhão. Não existe ministério independente, não existe crente independente, não existe nada que seja independente do corpo de Cristo. Qualquer coisa que cresce, que caminha fora do corpo, vai morrer. Não morreu. Aquele ministério lá independente, aquele grande lá, independente. E ele estava só crescendo. Já morreu há muito tempo, irmão. Pode até ser que o caixão dele seja dourado e cada dia eles estão melhorando mais ainda o caixão dele. Mas já morreu há muito tempo. Espiritualmente está morto há muito tempo. Nada. Ele foi lá na minha igreja e foi um reboliço. Teve vidas salvas, teve gente quebrantada. Vai ter gente quebrantada, irmão. Se um vier aqui e começar a falar assim, os anjos do Senhor estão aqui, o Senhor está tocando tua vida, vai ter gente, oh Senhor, obrigado Deus, e se arrepende, acabou, vai ter experiência para o resto da vida, porque é a palavra de Deus, e Ele tem compromisso com a palavra dEle. Quando a palavra dEle vem sobre você, pouco importa quem está lá, até uma pedra, até uma mula, quer dizer, a palavra dEle vai agir sobre a tua vida, mas não tem nada a ver comigo aqui na frente. Tem a ver com o poder dele e a palavra dele. Então, ministério independente pode estar até maravilhoso, mas é independente? Não, então, volta antes que seja tarde. O que é ser independente ou o que não é ser independente? Primeiro, estar envolvido na igreja local. Ter compromisso e raízes com a igreja local. Um músico borboleta que vai para todo canto, que nunca para em lugar nenhum, pode desconfiar dele e nem queira envolvê-lo, porque não tem ali alimento. Pode ter muito talento, mas está faltando unção, porque aqueles que têm unção estão comprometidos com o trabalho, a igreja local. Segundo, estão submissos a um pastor. Estão submissos a um pastor. Param, se assentam para receber alimento. Param para ouvir o pastor, se submetem ao pastor. Um músico assim, mesmo que ele não toque lá grandes coisas, pode dar valor a ele. Vai longe. Deus vai honrá-lo. Um músico que não tem comunhão com o corpo é aquele irmão que é o estrela, você já viu? Aí ele contrata seguranças. Tem seguranças, não chega, é como o Cláudio disse aqui ontem, não me toquem, estou cheio da unção. Irmão, nós temos que ter comunhão, temos que ser simples, irmão. Ter comunhão, estar com os irmãos, viver com os irmãos, comer com os irmãos, andar na igreja, estar junto nos cultos, estar junto nas coisas, carregar junto, lavar, limpar. Tem um músico lá no Rio que ele não carrega teclado. Ô irmão, a gente tem história, eu estou com medo porque eles estão gravando ali, se ele ouvir isso... Ele não carrega. Aí um irmão da igreja estava perto, eu falei assim, carrega para mim meu teclado, vem cá por favor. Que coisa que folga, não, você não pode carregar. Não, as minhas mãos, eu não posso carregar peso, são mãos de tecladista, de pianista. Se eu carregar peso, pode me prejudicar nas mãos. Pode até ser verdade isso, mas o sujeitinho. Aí aquele irmão, pois não, eu carrego para você. Carregou e atravessou a avenida e largou o teclado no meio da avenida.
Ao ônibus. Eu acho que ele começou a aprender a carregar, não sei, pelo menos teve que carregar aquela vez. Comunhão, ser gente simples, está em comunhão com o corpo. Primeiro, estar enraizado, compromissado com a igreja local. Segundo, estar debaixo da liderança de um pastor. O pastor tem que saber da sua vida, o pastor tem que dar notícia de você, o pastor tem que dar testemunho de você. E não é testemunho do que ele vê lá fora, é testemunho do que ele vê dentro. E terceiro, conviver com os irmãos, ter relacionamentos. O Senhor já providenciou corpo, comunhão, igreja, irmãos. O Senhor providenciou o sangue, o Senhor providenciou a palavra e o Senhor providenciou o corpo para que tenhamos comunhão. Quarto lugar, o Senhor providenciou talentos. O Senhor providenciou talentos. Qualquer um de nós aqui nessa reunião tem talentos. E não são talentos melhores e maiores ou menores e piores. São talentos importantíssimos para Deus. Ontem eu fiquei ali sentado e fiquei prestando atenção em Deus usando o Cláudio. E eu falei assim, Deus, eu não sou assim. Eu não sei pegar o violão e tocar daquele jeito. Eu não tenho músicas como as músicas que o Cláudio tem. Que coisa maravilhosa. E o Espírito de Deus falou assim, é assim que é a beleza do corpo. Talentos em cada um, talentos distintos. Então, se eu faço alguma coisa que você louva o Senhor, que você admira e engrandece o nome do Senhor, saiba que você também tem coisas que alguém vai louvar e admirar e louvar o nome do Senhor na sua vida. É verdade, irmão. Pode ser que os homens estejam acostumados a valorizar só quem aparece aqui na frente e pega o microfone. Mas Deus está acostumado a valorizar todos. E pode ter certeza, quem é servo do Senhor mesmo sabe valorizar todos. O Senhor te deu talentos. O Senhor já providenciou talentos. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Nós já fomos agraciados por Deus com algumas coisas que Ele trabalhou, preparou previamente. O sangue está sobre nós. Como levitas, nós estamos vivendo a ação do sangue o tempo todo. Nós queremos aprender a tocar, nós queremos que a igreja compre equipamentos, nós queremos que a banda cresça, nós queremos ir lá em Belo Horizonte para ver o que está acontecendo, nós queremos um monte de coisa, nós queremos fazer aquilo, gravar, nós queremos produzir, nós queremos um monte de coisa. Eu estou te perguntando nessa manhã, o sangue de Jesus tem ação direta na sua vida e através da sua vida? Isso é o número 1. É a prioridade de qualquer levita. Se você está me ouvindo e você não vive essa realidade, esse é o tempo de uma mudança radical. Se tocar, aprender, assistir, se deliciar, entretenimento, show, hobby, se isso ocupa lugar número 1, esse é o momento de você inverter as coisas. Lugar número 1, o sangue de Jesus sobre mim. A salvação, o Senhor tem que estar sobre mim, o pecado coberto pelo sangue do Senhor. A minha vida coberta pelo sangue do Senhor, o sangue de Jesus tendo ação direta na minha caminhada, na escola, no trabalho, em casa, o sangue de Jesus. As pessoas vendo o sangue de Jesus sobre nós e o inimigo vendo o sangue de Jesus sobre nós. Segundo, a palavra já foi liberada. Mas você, como músico, como levita do Senhor, está vivendo a realidade de parar para ler, estudar a Bíblia e o Senhor ministrar a você? Você pode me mostrar aí agora, na sua Bíblia, coisas que Deus já falou a você, que são importantes, são pontos firmes, são princípios, são fundamentos firmes de Deus para a sua caminhada. Você já pode ter aprendido a técnica tal. Você já pode ter tocado com fulano de tal. Você já pode ter participado de tal e tal evento. Isso não tem valor. Agora, se você já tiver... Não, eu tenho algumas coisas aqui. Não são muitas.
mas eu estou tendo todo o tempo. Olha aqui, Deus falou comigo isso, Deus mostrou isso. Eu estou entendendo isso na palavra, estou entendendo. Eu admirei ontem o Cláudio, porque ele tem algo que eu não tenho. Memoriza textos com uma facilidade tão grande. Tem na memória textos. É o Cláudio Claro? É. Eu falei escuro? Não. É o Cláudio Claro. Ele tem textos, ele vai citando. Irmãos, isso é estratégico. Isso é estratégico. Nós precisamos ter a palavra em nós, nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos ter nossos textos. Você pode não memorizar, você pode não ter essa facilidade que o Cláudio tem, o Cláudio Claro tem. Você pode não ter esse talento, mas a tua palavra, a tua Bíblia é toda marcada. Você sabe, se você precisar, você consulta, que você sabe, você já passou por aqueles textos, Deus já te marcou com aqueles textos, Deus já revelou a você naqueles textos. Está vivendo a palavra? Não precisa pedir ao pastor nada, não precisa exigir da igreja nada, não precisa cobrar nada, não precisa reclamar de nada. Primeiro reclama isso aqui: Senhor, eu estou reclamando porque eu não estou vivendo a palavra do Senhor assim não. Terceiro, a igreja. O Senhor já providenciou a igreja. Nós, como músicos, estamos vivendo compromissados com a igreja local? Você que toca, você tem um compromisso com o teu pastor nos cultos para ministrar ao Senhor, para ser um levita servindo nos cultos da tua igreja? Ou na hora que aparece a banda que veio de tal lugar, você quer nem saber, você deixa lá o povo, lá ele se vira o culto lá. Você vai, eu quero é assistir, não vou perder não. Aí gera um outro problema, o pastor fala assim: não vai, nós precisamos de você. Aí fica aquele atrito, aquela coisinha: não, pastor, vou sair da igreja. Compromisso, irmão, é meu compromisso, acabou, meu compromisso. Há uns anos atrás eu estava ministrando numa formatura. Eu fui escalado lá na Getsemane. Eu fui escalado para tocar numa formatura. E eu sentei lá na formatura, ministramos louvor, e eu toquei o louvor e sentei, e a maior parte do tempo era aquela formalidade da cerimônia. Gente que eu não conhecia, não tinha visto, e eu sentado lá, falei assim: oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, podia estar em tanto lugar, tive que cumprir essa escala, tive que... meu Deus do céu, não vem mais não. Esse tipo de coisa não vem mais não. Eu ponho outra pessoa no meu lugar. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo: é privilégio seu, filho. Olha quantas pessoas estão aqui que não conhecem a Jesus e vieram aqui nessa igreja hoje. É privilégio seu estar me adorando diante deles, para que eu flua através de você e alcance a cada um deles. Tom. E aí eu comecei a entender que eu preciso ter um compromisso, porque é privilégio meu. Que seja um culto com 2 pessoas, é o meu compromisso. Estou fazendo isso diante do Senhor. Pode deixar comigo, isso aqui é meu compromisso. Metade dos problemas das reuniões vai embora. Se tiver metade de músicos na igreja assim, só metade já resolve bastante. Muitas reuniões já não precisarão mais acontecer. Gente compromissada, gente submissa ao pastor, gente compromissada com a igreja local, gente que convive, gente que se relaciona. Você está vivendo assim? O quarto item que eu mencionei, que Deus já providenciou, são os talentos. E os talentos talvez sejam a área mais fácil do inimigo se ir andar, porque nós facilmente queremos nos envolver só com a execução dos talentos. Então pouco importa se estudamos a palavra, se oramos, se estamos vivendo a realidade do sangue de Jesus, como está a igreja, os problemas da igreja, o clamor, a intercessão, os cultos, pouco importa isso. Importa que chegou um amplificador novo de baixo, eu quero tocar.
Pouco importa se tem culto lá. Eu sei que vem lá dos Estados Unidos e eu vou lá assistir a ele. Deus já deu os talentos. Mas o que é que nós fazemos com os talentos? Se eles se tornam a mola mestre da nossa vida, o alvo principal da nossa vida, tudo gira em função do nosso talento, do que gostamos de fazer, está tudo errado. Eu tenho que ter compromisso com o sangue de Cristo, com a palavra do Senhor, eu tenho que ter compromisso com o corpo. E então o Senhor vai fazer algo tremendo. Ele vai pegar os talentos que Ele me deu e vai dinamizá-los e ungí-los. Certa vez eu estava em um lugar, ministrando em um lugar. E quando eu terminei aquele tempo de ministração, eu me assentei e fiquei olhando. E eu fiquei conversando com o Senhor. Deus, eu não estou entendendo. Por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor me usou aqui? Por que o Senhor fez isso aqui, Senhor? E eu disse a Deus, Deus, nesse país tem líderes de louvor, tem ministros de louvor, que estão caminhando muito mais do que eu, que estão à minha frente, que estão, Senhor. E o Espírito de Deus me respondeu, eu coloco quem eu quero, onde eu quero. E as tuas referências não são as minhas referências. E Deus disse a mim claramente, há um lugar para cada um. Deus vai colocar você no lugar que Ele tem para você. E Deus vai fazer você frutificar e prosperar abundantemente no lugar que Ele tem só para você. Não precisa cobiçar o lugar de outro, a atividade de outro, o trabalho do outro, os frutos do outro. Não, Deus tem algo só para você. Por isso Ele te deu talentos. E Ele vai usar os talentos que te deu para colocar você frutificando para o reino. Mas tem que ser debaixo do sangue, da palavra e do corpo. Aí o que vem por último, os talentos, serão realmente ungidos, levantados por Deus, usados por Deus em abundância. Irmão, é uma decisão. Você tem que ouvir isso agora. E não pode ser que daqui a uma semana você vai falar, rapaz, foi uma palavra tão boa. Já viu essa expressão? Nós crentes falando tanto isso, foi uma palavra abençoada, foi uma palavra boa. E só isso. Nós nos contentamos com isso, com esse diagnóstico, com esse carimbo. Não precisamos disso não. Nós só precisamos de uma coisa. Mexeu comigo, transformou minha vida. Precisamos falar que foi uma palavra boa. Você vai até falar. Não é errado falar não, irmão. Mas você vai falar porque alguma coisa foi alterada na tua vida. Senhor, eu preciso tomar uma decisão aqui agora, nesta manhã. Você pode dizer isso ao Senhor? Eu posso viver mais a realidade do teu sangue. Eu posso viver mais a realidade da tua palavra. Eu quero viver mais. E eu vou viver mais a realidade do corpo de Cristo. Agora o Senhor pega os talentos e começa a trabalhar neles. Acontece que os talentos são como um diamante que foi encontrado ontem. Precisa ser trabalhado, burilado. O fogo vem. E aí começa um tratamento de Deus na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos valores, na nossa mente, nos nossos defeitos. É porque os talentos estão debaixo de tudo isso. O sujeito talentoso, mas ele é um mau caráter. Não paga de jeito nenhum. O sujeito dá cana em todo mundo, é uma benção que o irmão toca, mas ele tem que vir um fogo e queimar tudo que está envolvendo o talento, desfazer toda a sujeira, e daí a pouco começa a aparecer o talento, puro, limpo. Aí, antes de alguém falar assim, toca demais, eu falo assim, ungido de Deus.
Porque pode falar, toca demais, mas é difícil trabalhar com ele. Irmão, se estiverem falando isso de nós, nós precisamos ir para o altar. Senhor, muda tudo, Senhor. Não pode ser assim, Deus. Eu preciso ser um servo teu, e que alguém pode não falar nada, mas quando eu começar a agir, os talentos começarem a ser executados pelo Senhor, que essa pessoa seja abençoada. Não estou correndo atrás de que alguém fale de mim, não, Senhor. Eu só quero que a unção do Senhor passe por mim. Mas eu também não quero que alguém fale comigo, pastor Sócio, nossa, enrolado, ele marca e não vem. Não. Eu preciso que Deus esteja fazendo uma obra em mim o tempo inteiro, para que o talento verdadeiramente seja um diamante, seja algo que brilhe a glória de Deus. Se não, meu irmão, nós estamos nos contentando com restos. Nós estamos nos contentando com coisas sem valor. Encontramos uma pedrinha de barro. Olha que pedra maravilhosa. E colocamos a pedrinha de barro lá no pódio, lá na posição de honra. Que diamante maravilhoso. Não, diamante não, é diamante. Olha os talentos que tem. Não, tem muita sujeira aí para tirar ainda. E eu não estou falando do outro. Eu quero estar falando de mim. Quero que você pense não no outro, pense em você. Então faça uma obra na minha vida, Senhor. Porque aí os talentos que o Senhor colocou em mim serão ungidos, tocados. O Senhor vai levantar esses talentos. O Senhor vai colocar esses talentos em posição estratégica. O Senhor vai me honrar. Não me fazendo, agora sim, agora o CD está em todo o Brasil. Agora, não, isso não é honrar. O Senhor vai me honrar me colocando mais parecido com Jesus, Pai. O Senhor vai me honrar sendo uma pessoa que por onde passar vai deixar um rastro da presença de Deus, do mover de Deus. Isso que eu quero para a minha vida. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso? Fecha os teus olhos. Ore ao Senhor assim. Pai, nessa manhã nós te pedimos, Deus, venha sobre nós, faz uma obra. Se você, meu irmão, sabe que Deus precisa trabalhar na sua vida em uma dessas áreas, e você quer, e o Espírito de Deus já te mostrou e já falou, fique de pé. Faça uma declaração pública, não para nenhum de nós, não para mim, mas nas regiões celestes, uma declaração pública. Senhor, pode trabalhar nessa área. Eu estou mudando na minha vida, agora, eu estou mudando. Isso. Nós estamos na metade dessa ministração. Mas nós não podemos continuar sem uma decisão. Senão o congresso também não tem valor. Oh, que bonito o congresso. Que palavra boa. Que foi bênção. O ano que vem tem mais. Não quero saber disso. Eu quero saber, Senhor, o Senhor mexeu com a minha vida. Para sempre. Fez diferença, Senhor. Pai, nós nos colocamos de pé porque nós precisamos de um toque do Teu Espírito Santo com poder. Arrebenta com fortalezas na nossa mente, arrebenta com cascas, com coberturas, com muitas coisinhas que nós mesmos inventamos, que nós nos cercamos, Senhor. Tira tudo isso. Com Teu fogo vai trabalhando em nós até chegar no mais puro diamante. Nosso espírito purificado, nossa vida purificada, nossos talentos purificados por Ti. Para a glória do Teu nome oramos. Amém. Dê uma esticada, meu irmão. Estica seus braços, estica um pouquinho. Se movimenta só para você dar uma relaxada. Vimos que o Senhor providenciou o sangue de Jesus, a palavra de... Vamos repetir. O sangue de Jesus, a palavra, o corpo de Cristo e os talentos. Isso não é uma doutrina, irmão. São itens, são tópicos que o Senhor me levou a estudar. O Senhor vai te dar muitas outras coisas. Não, o que é certo são esses 4 aqui. Não, o Senhor vai te dar muito mais discernimento. Mas nós estamos estudando nesta ordem esses 4.
Depois que o Senhor trabalhou na nossa vida para que o sangue seja uma realidade diária, para que a palavra se torne uma constante na nossa vida, irmão, compre livros que ensinam a palavra, te ajudam a entender muita coisa. Ao invés de você alugar filme para assistir, aluga vídeos de ministrações de ensino da palavra para te ajudar a se aprofundar na palavra de Deus. É verdade, invista nisso. Prova para Deus que você não está brincando, irmão. Deus, eu não estou brincando não, o Senhor vai se surpreender comigo, o Senhor vai tomar um susto comigo, Deus. E o Senhor vai ficar comprometido comigo. Corpo de Cristo e os talentos. O Senhor preparou tudo isso, mas o Senhor continuou gerando algumas coisas. Esses itens que vamos tratar aqui à frente já são formas de manifestação dos talentos no corpo por causa da palavra, movidos pelo sangue de Jesus. Primeiro, que é o quinto item, a música. Nós não sabemos quase nada sobre música, irmão. Não sabemos quase nada. Esses dias eu estava em Boston e os irmãos me levaram lá em Berkeley, uma escola, ou talvez a escola mais famosa de música do mundo. Fui lá visitar. O sonho de todo saxofonista, o sonho de todo músico. Quero estudar em Berkeley. É isso, irmão? É verdade, né? Você quer ir para lá, né? Que privilégio, irmão, alguém poder ir lá estudar e se aprofundar em coisas que nós nem imaginamos. Mas o Espírito de Deus me disse uma coisa uma vez: tudo o que os homens já sabem de música é nada diante daquilo que eu vou revelar aos santos. Toda a teoria musical, conhecimento humano, ainda é nada diante do que nós vamos aprender na eternidade sobre o poder da música. E Deus vai revelar aos santos. Vá para Berkeley, irmão. Estude. Se é vontade do Senhor, estude, busque. Mas busque mais o Espírito Santo, porque Ele sabe mais do que aquela escola. Busque mais a palavra, porque você vai aprender mais na palavra do que em qualquer outro lugar. Agora, se o que sabemos de música é muito pouco, isso não quer dizer que nós não vamos estudar. Claro que não. Temos que estudar e nos aperfeiçoar. Eu quero saber o outro lado, Senhor. Aquilo que ainda não se descobriu, que é exatamente o que nos interessa. Paulo diz em sua carta aos Colossenses: mas se verdadeiramente fostes ressuscitados em Cristo Jesus, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Não, isso é relativo. A Bíblia é relativa ou absoluta? Absoluta. Significa que na prática eu tenho que gastar mais tempo com as coisas que são espirituais. E o tempo que sobrar eu gasto com as coisas que são da terra. Se não sobrar tempo, melhor ainda. Se sobrar tempo, o Senhor vai fazer com que aquele pouco tempo que sobrou multiplique. E possamos fazer muito mais e frutificar muito mais do que aquele que gastou o tempo todo só com as coisas da terra. É assim que acontece, irmão. É assim que acontece. Se não sabemos ainda algumas coisas da música, na questão do reino do Espírito, se buscarmos o Espírito Santo, Ele vai executando em nós. Preste atenção, primeiro, executando em nós. Segundo, nos ensinando. Por que essa diferença? Porque na verdade, irmão, a maioria das coisas que acontecem num culto, no meio do louvor, onde o Espírito de Deus pode agir com liberdade, são coisas que nós nem sabemos. Eu vou te dar um exemplo. Em todo tempo que eu componho, que eu gravo, não posso dizer que tem talentos para gravar.
Eu vou para o estúdio, coloco a mão lá e vou fazendo, vou tocando, irmão. Eu tenho até vergonha quando alguém me assiste gravando, porque eu tenho que ir tocando e as pessoas vão ver que não tem essa virtuosidade, não tem mesmo não, irmão. Mas Deus põe a minha mão no teclado de algumas formas que geram alguns arranjos, que geram algumas coisas que não fui eu, o Espírito Santo. E em todo tempo, você pode olhar nos arranjos, há uma tendência muito grande na orquestração e nos graves. Isso que você está ouvindo aqui. Eu nunca estudei isso. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo assim: estes timbres graves são timbres estratégicos no reino do Espírito. Aonde é que você sente mais o timbre? No seu coração, na sua alma ou no seu corpo? Os timbres graves são timbres que mexem com o corpo. Você sente a vibração dos timbres no seu corpo. Os timbres graves são timbres que arrebentam estruturas físicas no mundo espiritual. Parece uma contradição, mas é o que eu estou dizendo. Arrebentam estruturas físicas no mundo espiritual. Por isso, quando num culto o Senhor unge e usa um baixista para tocar um baixo bonito, um som bonito, tem uma função estratégica aquele timbre grave. Os bumbo da bateria, os tambores. Tem uma função específica. Não entendemos nada disso, irmão. Não existe estudo sobre isso. O Senhor começou a me mostrar isso, mas eu não entendo nada disso. Porém, quando somos tocados e dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a tocar. Entramos louvando o Senhor na presença do Senhor, nem sabemos. E o Senhor executa estas coisas através de nós. E esses timbres começam a agir no mundo espiritual como é necessário. E o Espírito de Deus foi me mostrando mais. A música tem 3 divisões.